Olá para você, nosso internauta, telespectador, aonde você estiver, seja muito bem-vindo ao nosso programa Cidade Entrevista. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, não só para aqui São Lourenço, mas como para todo o Brasil e até para o mundo, que é o meio ambiente. Ao meu lado aqui, estamos recebendo com muito prazer o nosso amigo Paulo Sérgio Rocha de Carvalho. Ele que é gestor ambiental, biólogo, pós-graduado em gestão e análise ambiental, pós-graduado em agronegócio, mestre em ciências e meio ambiente e recursos hídricos, consultor ambiental do IBAMA e delegado ambiental CEPAMA. Há 6 anos, o Paulo trabalha com consultoria ambiental, tem o seu escritório localizado aqui em São Lourenço. Paulo, inicialmente, seja muito bem-vindo ao nosso Cidade Entrevista, a nossa TV Cidade SL. Obrigado, um prazer estar aqui, dando essa entrevista para você e falar de um assunto tão, digamos assim, atual e polêmico ainda até hoje, né, que é o meio ambiente, né? Então, eu queria fazer uma breve introdução, falar meio ambiente de uma forma geral, assim. Isso. Né? Todos já têm conhecimento, mas tem pessoas assim, que pensam que o meio ambiente é assim, a natureza, só o que está lá fora, né? Então, na verdade, o meio ambiente é um conceito muito abrangente, mas a gente pode fazer da seguinte forma. Aqui no estúdio onde a gente está agora, é um meio ambiente. Né? É um meio ambiente de trabalho aqui, né? Eu tenho meu escritório, meu meio ambiente de trabalho lá, as ferramentas que eu necessito, né? A minha casa é o meu meio ambiente também, né? A sala da minha casa, a cozinha, tudo é o meu meio ambiente, né? E a natureza, é lógico, faz parte disso tudo, né? Então, há muito tempo, hoje a gente fala até assim, dessa degradação ambiental e tantos problemas ambientais que a gente vem passando aí, é tudo resposta de coisas que foram feitas há muito tempo atrás e coisas que estão sendo feitas hoje ainda, né? Sim. De forma errada, com certeza, né? E, na verdade, nós temos aí, eu, por exemplo, que trabalho com consultoria ambiental, né? Fazemos essa mediação para que seja feito, na verdade, um uso, digamos, mais próximo possível do sustentável dos recursos naturais, né? E quando a gente fala de recurso natural, já englobando a consultoria com o conceito de meio ambiente e tudo, quando a gente fala de recurso natural, a gente fala o quê? Água, a gente chama de recurso hídrico até, é um recurso ambiental. O ar, questão, por exemplo, relacionada ao ar e meio ambiente, lógico que sim, questão de poluição atmosférica e tudo mais, é tudo englobado nisso, né? A fauna, que são os animais, a flora, toda a vegetação existente, né? E a questão dos solos também, né? Que o solo é o suporte para tudo, é a vida. Então, todos esses elementos, eles se interagem, entendeu? É isso que é o meio ambiente, na verdade, a interação de todos os elementos, independente do lugar que for, entendeu? Seja na natureza, ou seja assim, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, tudo é questão ambiental, né? Interessante. E você tocou num aspecto aí muito interessante, ou seja, por questões que foram provocadas lá atrás, hoje nós estamos tendo as respostas. Com certeza. Inclusive a gente estava falando aí em off, aí nos bastidores, né? No seu modo de ver, existe um esforço, está havendo hoje em dia um esforço maior de conscientização comunitária, coletiva, da importância de se preservar o meio ambiente, ou nós estamos mais assim, digamos, num retrocesso? Como que está hoje a situação? Para falar a verdade, essa questão de conscientização, ela, ao meu ver, como você perguntou, ela ocorre de várias formas. Pode ser uma conscientização ambiental, por exemplo, lá na escola, com educação ambiental para crianças, por exemplo, que eu acho muito importante, né? Educação ambiental para jovens também, adolescentes. Assim, ela é mais fácil de ser trabalhada para crianças e jovens e adolescentes. Quando você é adulto ou uma pessoa idosa, fica mais difícil. Por exemplo, você está chupando uma bala. Eu não jogo papel na rua, por exemplo. Creio que você também não faça isso. Mas uma pessoa idosa, talvez, pode pegar um papel e jogar na rua, achar que aquilo é normal, porque se fazia isso, né? Então, tudo é complicado. Então, trabalhar com essa questão de conscientização ambiental, essa questão está sendo mais trabalhada hoje, com certeza, né? Nas escolas e tudo mais, você liga a televisão toda hora, qualquer canal passa campanha sobre, né, conscientização ambiental, conferências nacionais e internacionais que estão sendo realizadas. Se não me engano, o ano passado, retrasado em Paris, teve também a conferência de Paris, né, sobre mudanças climáticas. Então, há um esforço, sim, tanto por parte do governo, né, como por entidades, instituições privadas também, para que seja feita alguma coisa na área ambiental. Mas aí eu vejo também uma outra questão de conscientização forçada, por exemplo, até que ocorre na consultoria ambiental. A pessoa só faz alguma coisa quando ela leva uma multa.
entendeu? Ou seja, eu tenho um empreendimento, vamos dar um exemplo assim, eu tenho uma fazenda e tenho bovinocultura de corte, por exemplo, né? Gado para corte. E aí eu não regularizo, não. Eu deixo, vai indo, vai comer, pronto. Eu tomo uma multa ambiental, aí que eu vou procurar um consultor, aí vem aquela choradeira, né? Que tomou uma multa, que eu não sabia, que não sei o quê. E o processo, além de ser assim, oneroso, digamos, financeiramente, ele é demorado também para fazer, né? Essa questão da consultoria, para você, até o procedimento para você obter uma licença ambiental também, né? Então, assim, ocorre dessas formas, né? É melhor que ocorra na primeira, né? Conscientização com palestras e tudo mais, e não da segunda forma. Um assunto interessante aí foi o seguinte, há um tempo atrás, eu trabalhava numa escola, né? No sistema particular de ensino, e nós estávamos no final da aula, na parte da manhã. Então, conversando ali do lado de fora, estava tudo, e, de repente, veio uma criança, uma adolescente já, com um uniforme de uma outra escola, só que pública, né? Certo. Descendo a rua. Muito bem. E ela vinha chupando um picolé. E justamente em frente a nós, ela pegou, depois de consumir o picolé, ela pegou o palito e aquele papel, né, a capinha do picolé, e jogou na rua. Isso porque dali a menos de 20, nem isso, tinha uma lixeira próxima aqui, ó. Né? E aí o professor que estava comigo, né, chamou ela e falou, minha querida, faz favor, né? A lixeira aí do seu lado aí. Aí a resposta dela, ô tio, fica na sua. Mas acontece, infelizmente. Então, ou seja, as pessoas, às vezes, não sei se talvez por uma questão de cultura ou de educação, ou falta da educação, né? Elas acham que a questão, por exemplo, do lixo, uma vez que a cidade tem gari, é obrigação do gari recolher. Quer dizer, eu posso esparramar o meu lixo tranquilamente, né? E o gari vai vir depois, o lixeiro, né? E vai recolher aquele lixo. Mas eu já ouvi muito isso também. Até assim, a gente chamar a atenção de uma pessoa, a pessoa chamar a gente do famoso apelido de ecochato, né? Você é ecochato, bobeira, você trabalha com meio ambiente, por exemplo, ser biólogo, né? Alguma coisa assim, e fica, bobeira, que nem se falou, vê o gari e limpa depois, alguém vai pegar. Um exemplo simples até, foi segunda-feira agora que deu essa chuva forte aqui em São Lourenço, eu estava lá em casa lá, aí fui fechar a casa, tal, aquela ventania, aí eu olhei na rua assim, aquela enxurrada na rua de casa, que eu moro na Federal ali, então é bem plano, então desceu aquela enxurrada ali, aí contei, primeira sacolinha de lixo descendo. Isso. Aí depois uma outra sacolinha maior, veio, tem um bueiro em frente à minha casa, ela ficou girando, fez só falta ela cair ali. Passou. Depois um saco de lixo. Pelo jeito estava mais leve, eu vi que era folha, alguma coisa assim de poda, e ele passou. Ou seja, estava tudo indo em direção ao Rio Verde. Né? Exato. E como que faz isso, por exemplo? Até para a gente descartar o lixo, é um esforço que a gente tem que fazer. Vou colocar o lixo meu na lixeira. Não adianta jogar na esquina, porque todo mundo joga ali. Jogar num lote. Vou jogar no rio, porque o rio leva. Assim você está prejudicando os outros que estão abaixo do rio. Não adianta você fazer isso. Porque, na verdade, o rio não leva. O que vai acontecer? Aquilo pode entupir uma boca de lobo, pode entupir uma galeria. E agora nós estamos chegando, né? Nós estamos gravando esse programa agora em janeiro, né? E é justamente o período de chuvas. E que elas vêm com muita intensidade. A cidade... até poderia ter uma estrutura melhor. Com certeza. Mas, infelizmente, as pessoas têm que se conscientizar de que a responsabilidade de cuidar do lixo, do seu meio ambiente, não é somente dos governantes, ou do lixeiro, ou do gari, seja lá quem for. O cuidado começa comigo. Na minha casa, a forma como eu trato os resíduos, os lixos, tal, tudo. Agora, nesse caso, no seu trabalho, no dia a dia, como que você vê justamente esse desafio? Né? Porque eu acho que antes de, por exemplo, você trabalha muito com a aplicação de leis na questão de orientação, com certeza, que são leis que existem justamente para garantir um mínimo de qualidade. Verdade. Né? Tanto para quem utiliza, como para quem o meio ambiente que aquilo vai ser descartado. Você vê hoje como que está o desafio nas cidades? Bom, na verdade, tudo volta naquela questão da conscientização mesmo. Né? Às vezes a gente reclama muito das coisas, mas, por exemplo, se eu estiver chupando uma bala na rua e não tiver uma lixeira, eu guardo o papel no bolso. É coisa simples, não vou morrer por isso, né? Eu guardo o papel no bolso. Se vier uma lixeira, eu jogo, né? Eu até sou mais extremo um pouquinho, porque se eu ver uma lixeira tiver sem o fundo, alguma coisa, eu nem jogo, né? Porque não vai adiantar que vai cair no chão. Então, jogo ou então deixo para jogar na minha casa. Questão, por exemplo, de lixo, lá na minha casa, eu tento consumir menos embalagem
né, menos embalagem possível. Por exemplo, quando eu consumo um refrigerante, alguma coisa, eu separo tudo e tem uma pessoa até que eu dou esse material porque ela vende reciclado. E eu pego até de outras pessoas para colocar na minha casa, entendeu? De algumas pessoas mais próximas a mim, para colocar lá para poder disponibilizar isso. É papel, plástico, vidro, né, até questão algum material que tem borracha como componente, assim, eu separo tudo, porque eu estou fazendo a minha parte. Né? Já até me questionaram assim, mas por que você está fazendo isso? Porque passo caminhão de lixo aqui todo dia, não sei o que, mas se eu fizer isso, jogar no lixo comum, assim, eu vou ficar muito, sabe, vai fazer até mal para mim. Então eu tenho que fazer a minha parte, porque se eu fizer, você fizer, ao meu vizinho, meu amigo, se cada um fizer a sua parte, somando tudo, as poucas partes vão formar um todo, né? E vai fazer a diferença, com certeza. E no meu serviço também tem essa questão da conscientização. Porém, como eu presto serviço, no meu caso, para empresa particular, por exemplo, se eu trabalho para uma granja de avicultura, por exemplo, de postura, né? Aí tem lá o esterco, por exemplo, da granja. Faz o quê? Muita gente vende esterco e tudo mais, beleza. Tudo feito com base em legislação. Né? Para onde foi, com nota fiscal e tudo mais. Embalagem de vacina, de ração, alguma coisa assim, né? Só tem a forma, tudo tem que ser vendido com nota fiscal para a empresa de reciclagem. Então tem uma legislação que é obrigatória. Porque se você não declarar nada também, falar, mas como que você alimentou essas aves de vacina? Não teve embalagem, não? Aí já complica, entendeu? O lado da granja. E o consultor ambiental que faz isso, esse controle de tudo. Agora há pouco tempo, não me recordo se o ano passado, houve uma campanha muito grande aí com relação às sacolas plásticas, para que as pessoas se habituassem a um novo modelo de sacolas, né? Biodegradável, aquele outro, um outro material. Isso está vingando ou parou? Como é que está a situação? Você tem noção? Acho que tudo é questão de, infelizmente, até na área ambiental de moda, né? Por exemplo, eu fui a um supermercado uma vez, fui até numa cidade da região aqui, vi uma sacola retornável. Paguei R$3,50, Mel. Reforçada, boa, e eu uso ela até hoje. Sim. Só quando eu esqueço mesmo. Por exemplo, eu vou ao supermercado fazer uma compra, eu vou comprar o quê? É arroz, é açúcar, alguma coisa, eu levo ela. Eu tenho até duas, né? Eu levo, precisou de duas, uma compra maior, eu levo as duas. Eu moro perto do supermercado, então tentei a pé mesmo, né? E levam uma sacola, por exemplo. Mas muita gente fala, né? Tá no supermercado, vai coloca um refrigerante na sacola, põe duas para reforçar. Põe isso, põe aquilo, então é complicado, né? Não é só para você que está fazendo, né? Que embala, está fazendo para todos. Vai numa loja, compra uma bateria, por exemplo, uma pilha. Põe na sacolinha, faz isso, faz aquilo. Eu tento pegar o mínimo possível de embalagem, né? Ou então colocar o máximo possível de coisa dentro de uma sacola, assim, para economizar mesmo, entendeu? Tem essa questão, né? Mas eu acho que a legislação está atuando também por esse lado aí, de sacolas, que nem você falou, as oxibiodegradáveis, né? Que se degradam mesmo no ambiente. Mas o ideal é que não tivesse, né? Sacolas que fossem todas assim, retornáveis mesmo. Você pegar, comprar sua sacola lá, não é vergonha nenhuma sair com sacola para rua, assim, né? E são bacanas, feitos com material reciclável mesmo, tudo mais. Eu acho bem interessante essa questão. Agora, Paulo, já entrando na parte propriamente dita aí da sua consultoria, né? Para esclarecer, né, aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, de repente que às vezes tem também essa curiosidade, né? Qual que seria o principal, como que é o trabalho de um consultor ambiental, né? Bom, na verdade, a gente parte de um ponto inicial que para ser consultor ambiental, é necessário que você tenha uma graduação voltada para a área ambiental, né? Por exemplo, eu sou gestor ambiental, uma graduação, e biólogo é uma outra graduação, então tem duas, né? Mas pode ser gestor ambiental, biólogo, dentro da engenharia, engenheiro ambiental, florestal, agrônomo, principalmente, que abrange bastante essa área ambiental aí, para trabalhar, ou até mesmo pode ser um engenheiro, por exemplo, civil, que tem alguma pós-graduação, mestrado nessa área ambiental, né, que tem assim, uma certa intimidade com o assunto para trabalhar. E todo profissional também, Pablo, deve ser registrado no seu conselho de classe. Por exemplo, de engenharia registrado no CREA, por exemplo. Sim. Né? Eu como biólogo, estou buscando meu registro, até que eu terminei a biologia faz um mês agora, né, no CRBI, que é o Conselho Regional de Biologia. Sim. Eu não posso trabalhar sem registro. E dentro disso também, desse trabalho, eu posso trabalhar ou de forma autônoma, ou então em uma empresa. Correto. Pode ser uma empresa, no caso, é lógico, privada, né? Correto. Ou então para a prefeitura, algum órgão público, por exemplo, entendeu? Certo. Essa consultoria.
E é aquilo que eu falei antes, o consultor ambiental tenta fazer o quê? Buscar um equilíbrio entre as duas partes. O meio ambiente, no caso, né, os recursos naturais, ambientais, e a empresa. Certo? Que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica mesmo, tanto faz, né? Então ele busca esse equilíbrio aí para registrar as coisas. Certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, vamos daqui a pouco, coisa muito breve, e na volta nós vamos explorar mais essa questão da consultoria, vamos entrar na questão de envolvendo fazendas, empresas, o que se precisa, às vezes a pessoa tem um projeto ou é um pequeno agricultor, tudo tem uma legislação, tudo obedece a uma legislação ambiental que é criada justamente para que ambas as partes, tanto o meio ambiente quanto o agricultor ou o empresário que seja, né, sofram os menores impactos possíveis. Com certeza. Em detrimento de digamos assim, um desequilíbrio ambiental. Verdade, né? Com certeza. Isso é assunto para daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. TV Cidade SL, Cidade Entrevista. De volta ao nosso programa Cidade Entrevista, aqui pela sua TV Cidade SL. Hoje, recebendo o Paulo Sérgio Rocha de Carvalho, que é gestor ambiental, biólogo, pós-graduado em gestão e análise ambiental, pós-graduado em agronegócio, mestre em ciências em meio ambiente e recursos hídricos, consultor ambiental do IBAMA, e delegado regional CEPAMA, que há 6 anos trabalha com consultoria ambiental. E agora, Paulo, nós vamos entrar mais efetivamente dentro desse tema da consultoria ambiental, né? No bloco passado, nós falávamos a respeito das legislações ambientais a que hoje todos os setores estão submetidos. Isso. E principalmente agrícola, Com né? certeza. Industrial. Né? Então, como que é essa questão de quais são, né, os empreendimentos, quais são os serviços, quais são as iniciativas que precisam de legislação ambiental e o porquê, né? Então, Pablo, voltando aí, que a gente falou todo sobre a conscientização ambiental no bloco anterior e tudo mais, aí tem a questão agora dos empreendimentos, né, do licenciamento ambiental em si mesmo. Para que serve, quem precisa fazer licenciamento ambiental. Sim. Bom, para começar, na verdade, quero citar assim, exemplos aqui da nossa região que a gente tem aqui, questões voltadas para o agronegócio e para a indústria em geral. Né? Por exemplo, fazendas, laticínios, avicultura de postura, certo? No caso suinocultura, bovinocultura de corte, de leite, então todos esses empreendimentos, assim, fábricas de calçado, também de segurança que a gente tem aqui na região, todos esses empreendimentos precisam de licenciamento ambiental, certo? Justamente para ficar adequado, ambientalmente adequado. Isso aí não é só para a questão ambiental, não, licenciamento. Não tem gente que pensa, vou fazer licenciamento ambiental, por exemplo, numa fazenda. Eu vou fazer porque eu tomei uma multa, por exemplo. Beleza, mas às vezes a pessoa não leva a multa, mas também não faz. Vai fazer quando? Não é quando leva a multa, quando vai ao banco fazer um empréstimo. Vai ao banco, aí, por exemplo, o gerente, alguém lá pergunta, eu quero fazer um empréstimo, tá? Para quê? Eu quero comprar mais boi, alguma coisa, tá? Cadê o seu cadastro ambiental rural? O CAR, que é obrigatório, né, pelo novo Código Florestal Brasileiro, né, desde 2012. Então, o cadastro ambiental rural. Aí pede o CAR, beleza. Você tem outorga de uso de água, você tem licenciamento ambiental para você criar gado, tem isso, tem aquilo, a pessoa já começa a ficar, aí é que ela vai procurar o consultor ambiental para fazer isso para ela. Né? Então vale a pena ressaltar assim, que o licenciamento ambiental, quando você faz ele no órgão ambiental, exceto o cadastro ambiental rural, ele é pago, certo? Tem uns que são um preço assim, mais acessível e outros são mais caros, para falar, né, na verdade. O cadastro ambiental rural, uma dúvida que muita gente tem também, ele é obrigatório para toda propriedade rural. Certo. Mas eu tenho um sítio de 5 hectares, é pequeno, tem que fazer o CAR, é obrigatório. Aí você fala, e se eu não fizer?
você não vai ser multado, não. Mas quando você for precisar de um empréstimo, ou se você, por exemplo, for autuado na questão ambiental, você não consegue se regularizar tão fácil depois, né? E o cadastro ambiental rural, Pablo, é o seguinte, o governo não te cobra taxa nenhuma, não. Ele é gratuito. Sim. Mas eu, como consultor ambiental, eu cobro para fazer ele, Sim. entendeu? Porque é o meu serviço, Claro, né? Então, claro. mas assim, ele não tem taxa nenhuma, certo? E o recibo sai rápido, são dois. É um comprovante estadual, sai na hora ali, um protocolo, e o recibo federal, que leva aí de 48 horas, 72 horas para sair, se tiver tudo certo, né? Então tem que ser feito. E, por exemplo, na consultoria, o CAR, por exemplo, Cadastro Ambiental Rural, para fazer ele tem duas formas. Ou você vai no meu escritório, por exemplo, tudo por imagem de satélite, você fala, eu conheço bem a minha propriedade e sei identificar ela por imagem de satélite. Correto. Você vai lá, me mostra onde a divisa do seu terreno, o perímetro que a gente fala, nascente, curso d'água, eu vou colocar tudo ali e vou fazer. Correto. Agora, caso você tenha uma dúvida, eu não sei, a minha divisa, como o pessoal fala, é no meio do mato, eu não sei como é que é, eu vou lá e faço o levantamento, né, simples mesmo, planimétrico, com GPS. Entendi. Percorro o perímetro da propriedade, tiro nascente, curso d'água ali, porque aí fica uma coisa certa. Você faz ele, entendeu? E essa questão é só o CAR. Sim. E tem o licenciamento ambiental também. Só para falar aqui, ele pode ser a nível federal ou estadual. Federal IBAMA, né, quando é uma obra muito grande, alguma coisa assim que aqui na região assim é difícil, ou então estadual. Cada estado tem sua forma correta de trabalhar. A sua legislação. Isso, a sua legislação. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, temos a SUPRANS, né, que são os superintendentes de meio ambiente, e o COPAN definiu, que é o Conselho de Política Ambiental, definiu lá em 2004 a DN, que é a Deliberação Normativa 74 de 2004. Ela fala o quê? Estabelece critério para a legislação ambiental, conforme o potencial seu de porte poluidor e tudo mais, certo? E ela também define assim, os gastos, né, com a análise dos projetos ambientais. Isso aí inclui assim, vistoria de fiscalização em campo, né, eles viram no empreendimento e tudo mais. Então a DN ela regulariza isso aí. Correto. Né? Por exemplo, você tem digamos assim, uma granja de avicultura de postura, né, para vender ovos mesmo. Você vai dar entrada no licenciamento, correto assim, chamar o consultor ambiental, ele vai pegar primeiro um formulário, não vou entrar muito nesse detalhe não, mas só para citar, chama FCE, Formulário de Caracterização do Empreendimento. Vou lá em Varginha, dar entrada lá no licenciamento ambiental com todas as suas informações que você me passar. Lá na hora eles me geram o FOB, que é o Formulário de Orientação Básico Integrado. Certo? Aí o que tem no FOB? O FOB já vai ter tudo ali, o que precisa de fazer. Por exemplo, vai pedir lá CAR, dependendo do seu licenciamento, ele pode pedir um plano de controle ambiental, um relatório de controle ambiental, ou não também, entendeu? Dependendo do que você for fazer, uma autorização da prefeitura, uma carta de conformidade com a legislação ambiental do município, e assim vai, né? Correto. E as taxas a serem pagas também já saem junto. Então, por exemplo, você pegou, paga as taxas também, tem a validade ali, é lógico, né? E esse licenciamento, ali já sai o prazo do licenciamento também. Pode ser, por exemplo, 90 dias, 120 dias, por exemplo, para você fazer, você tem que fazer naquele prazo. Fazer, reunir toda a documentação e levar na SUPRAN, de novo Lei Varginha, né? Entregar, protocolar, né? Eles te dão um recibo de protocolo, se tiver tudo ok que eles receberam lá. E aí, assim, se for um licenciamento, que nem eu te falei antes, assim, nos bastidores, classe 1 e 2, que são mais simples, que é a classe 1 não passível de licenciamento e classe 2, que é a AF, que a gente chama, Autorização Ambiental de Funcionamento, assim, esses dois são licenciamentos mais simples, sabe? A licença chega mais rápido, não precisa de passar por vistoria, por nada assim. Agora, as classes 3, 4 e 5 é o licenciamento ambiental convencional. Aí o que acontece? Eles pedem o plano de controle ambiental, relatório de controle ambiental, e assim, às vezes a gente fala de meio ambiente, só de conscientização, não sei o quê, mas na hora de fazer, a parte do consultor, ela é muito trabalhosa de fazer também. Você pega uma granja que não tem nem planta de galpão, você tem que fazer a medição da granja toda, planta de galpão, fluxograma de produção, sabe? É bem... Partir do zero. Partir do zero, pegar tudo, e o empreendedor ele tem que te passar essas informações e ficar junto com você também para acompanhar. Né? Apesar de a gente ter uma experiência já na área, mas tudo tem coisa nova que vai chegando. Sim, cada claro. empreendimento funciona de uma forma também. E passar todas essas informações para a gente montar o projeto. Tem publicação em jornal que você tem que fazer, padronizada já pelo CONAMA, certo? Que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, para você colocar, por exemplo, que você está em conformidade, que você está buscando licenciamento ambiental, empreendimento tal, busca de acordo com a legislação tal, regularização ambiental, e assim vai.
ela é bem complicada, mas para quê? Justamente para você ter um controle das informações ambientais. E essas informações são todas cruzadas. Por exemplo, se você fornece um número de aves, por exemplo, para mim, vamos dar um exemplo assim, tem 300 mil aves de postura. Mas aí para o IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que eu aprendi também na pós em agronegócio, por exemplo, você vê lá, aí você colocou 250 mil. Aí para outro você passa que você tem 200 mil. A hora que eles cruzarem as informações, não vai bater. Eles já sabem tudo. Eles sabem até, por exemplo, quanto que você produz de esterco, média estimada, quanto que você necessita de água para as aves, entendeu? Se não me engano, que são 70 gramas de água por ave, no caso, por dia. Aí você fala, eu tenho 300 mil aves, aí você faz a conta, eles vão fazer a conta, peraí, mas ele está falando que ele gasta 10 mil litros por dia só? Mas para 300 mil aves, cruza informação, fiscalização vai lá, te multa, por exemplo. Então é tudo assim, por isso tem que ser feito da forma correta. Para não dar dor de cabeça. Para não dar dor de cabeça e assim, para manter também o recurso ambiental ali, né? Claro. Que nem recurso hídrico. Por que a gente fala recurso hídrico até a água? Você sabe por quê? Porque recurso hídrico você atribui valor nele. Certo. Entendeu? Aí você vai falar o que? Água? Na verdade, você vai na padaria, você vai falar, eu quero uma água, você não vai falar, eu quero recurso hídrico, né? Você não vai comprar recurso hídrico. Mas o quê? Fala assim de venda de recursos hídricos, de tratamento, exploração de recursos hídricos. Por quê? Exploração porque gera recursos. Gera recursos renda. Financeiros, gera renda, gera imposto, entendeu? Por isso são recursos hídricos, nada mais que água, né? Então, na verdade, o consultor ambiental tenta se balancear, alinhar e balancear isso tudo aí, para que fique tudo da melhor forma possível, tudo corra bem. O empreendedor também, se ele tiver licenciado ambientalmente, é lógico, nas outras esferas também, sem ser ambiental, né? Se ele tiver adequado ali, ele consegue um financiamento com juros bons no banco, por exemplo, para ele pagar assim em longo prazo, entendeu? Ele consegue fazer empréstimos, até a questão se ele levar uma multa ambiental, mas se ele mostrar que ele está regularizado, ele consegue assim, um abatimento desse valor, um parcelamento e tudo mais, fica bem mais fácil. E fora a imagem da empresa também, que fica bem melhor perante a sociedade, perante a comunidade também. Sem dúvida. Né? Agora, interessante, você falou da parte de granja, mais a parte, digamos assim, a agropecuária, né, ou agrícola. E agora, nós temos também uma legislação ambiental assim, bem, digamos assim, severa, não, digamos assim... É rigorosa mesmo. Rigorosa, isso. né? Para as indústrias, não é? Então, por exemplo, a pessoa vai abrir uma empresa de manufaturação com, digamos assim, de roupa. De roupa. Ela é obrigada a atender uma legislação ambiental. Por quê? Porque para fabricar o tecido, ela vai causar impactos, vamos dizer assim. Com certeza. Como é que vai ser despejada aquela água que lavou o tecido? Como que é isso? Na verdade, Pablo, quando a gente fala impacto, eu acho até legal, assim, porque eu tô com 26 anos, mas desde os 17 que eu estou estudando na área e a gente estuda, parece que nunca sabe bastante coisa, né? Então, desde 2008, quando eu comecei a gestão ambiental lá fazendo, sempre o professor falava, tinha um professor muito legal que falava disso. Impacto. Aí você fala, nossa, negócio forte, né? Impacto, né? Mas aí você fala impacto ambiental. A pessoa já pensa também em tragédia, isso, aquilo. Não, mas tem dois tipos de impacto ambiental até, assim, principais. Impacto ambiental positivo e o negativo. Ou seja, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Você pode causar, por exemplo, vamos dar exemplo que você tem que desmatar uma área de preservação permanente, por exemplo, que é protegido pelo Código Florestal. Vamos dizer que seja para utilidade pública. Você vai causar um impacto ambiental negativo ali. Você vai interferir no fluxo da fauna, por exemplo, que depende do lugar, da flora e tudo mais. Mas você causa um impacto social positivo. Você pode construir uma escola no lugar, por exemplo. É um impacto positivo, ambiental, social, né? Sim. Positivo. E questão de empreendimento com licenciamento ambiental também é isso. Que você falou, uma fábrica de manufatura de roupas, por exemplo, de malhas, né? Aí tem a questão, tem um impacto ambiental negativo, por exemplo, demanda de materiais e tudo mais, aquela coisinha, beleza. Mas qual que é o impacto positivo para isso? Você não vai tratar o efluente seu? Vamos dizer que você trata de forma correta e tudo mais. Um impacto ambiental positivo, você está tratando, certo? Você está, por exemplo, liberando esse efluente seu num curso d'água, por exemplo, que seja próximo ali, certo? Com a qualidade, às vezes, até melhor que a do curso d'água. Entendeu? Você tem medidas também de mitigação, ou medidas mitigadoras. O que é mitigar? É reduzir impacto ambiental. Você está numa área e tudo mais, aí você tem que... Com medida compensatória, o órgão ambiental fala para você assim, mitigador, recupera aquela área de preservação permanente presente ali.
vamos dizer assim, uma área de 1 hectare, vamos dar exemplo, vai plantar ali 1.000, 1.500 mudas de espécie nativa, por exemplo. Isso aí já é um impacto ambiental positivo também, né? Correto. Então é necessário a gente falar, porque muita gente às vezes até né, assim, no dia a dia ouve a palavra impacto, mas associa com coisa negativa, né? Mas tem um impacto ambiental positivo também, né? E acaba que beneficia a sociedade também em certas coisas, né? Geração de emprego, de renda, né? Para a comunidade local ali, principalmente do entorno, né? Que são mais favorecidas ali, para o município, para o estado e para a União também, né? Então, assim, para resumir, nós como consultores ambientais temos que estar bem interagido com tudo. Às vezes a gente faz até coisa demais, né? Ah, tem que fazer uma planta daqui, você tem que saber fazer, porque se você ficar dependendo de muita gente também, tem hora que não dá. Mas tem horas que tem que trabalhar em equipe mesmo, não tem jeito. Tem que ser um biólogo, um engenheiro agrônomo, fazer uma análise do solo, alguma coisa assim. Porque cada um na sua área. Isso, cada um na sua área, né? Administra melhor essa esfera ambiental. E lembrando, né, que o Paulo Sérgio tem escritório aqui em São Lourenço. Isso. Não é? E nós vamos gerar no GC o seu endereço, né? Uhum. E como que a pessoa, por exemplo, nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, mas antes eu gostaria de perguntar, até mesmo a nível de esclarecimento, se, por exemplo, uma pessoa já possuir ou já tiver o seu negócio próprio, de repente não está legalizado dentro daquilo que a legislação pede. Uhum. Ou de repente a pessoa quer montar o seu negócio e quer tirar dúvidas sobre se aquele segmento, existe uma legislação ambiental competente para aquele tipo de segmento. Isso. A consulta, vamos dizer assim, eu vou lá e pergunto, tal, tudo. Como que funciona isso? Aí nessa parte já é pago, já é... Como que é a questão? Bom, na verdade, assim, o que até é cobrado nessa questão, às vezes a pessoa chega para a gente com informação, mas eu prefiro ir em loco, em campo, para ver o que está acontecendo na verdade, né? Uhum. Vamos dar exemplo, se você tem uma fazenda, cria gado lá e tudo mais, né? Aí você fala, mas é assim e tal, eu falo, vamos marcar um dia para a gente ir lá para fazer uma visita em campo, para ver o que realmente, né, precisa ser feito. Uhum. Vamos dizer que se a pessoa não tem o licenciamento, a gente vai buscar o licenciamento junto ao órgão ambiental da forma correta. Mas tem gente também que procura, a pessoa já tem o licenciamento, e está quase vencendo. Tem a renovação da licença. Sim. Entendeu? Tem uma renovação do licenciamento ambiental. As licenças têm validade também. Até deixei de falar isso, mas elas têm validade também. Por exemplo, no licenciamento tem em torno de ambiental 4, 5 anos por aí. Tem uns que tem mais, depende. Tem vários tipos de licença também. Dependendo do empreendimento, tem licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Uhum. Entendeu? Você pode tirar por exemplo, prévia instalação, concomitante as duas juntos, ou instalação e operação juntos, depende do que deve ser feito. Sim. Então, assim, a consultoria, ela não é só no escritório, né? Ela é em campo mesmo, você tem que sair para campo e ver o que está acontecendo. Né? Pode ser numa fazenda, pode ser, a gente fala em campo, mas não é só a zona rural, não. Pode ser numa fábrica de calçado mesmo, pequena. Chega lá e vê o que está acontecendo, como que funciona, quantos pares de calçado se produz. Aí depende, cada empreendimento ele é assim, analisado de uma forma. Cada caso é um caso. E de acordo com a DN 74 de 2004, entendeu? Ok. Se você tem uma produção abaixo, por exemplo, do que é citado aí, provavelmente você vai pegar um licenciamento classe 1, que é não passivo de licenciamento, né? E aí vem os parâmetros, por exemplo, entendeu? É assim que funciona. Então é isso, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, né? Mas, repetindo, o seu endereço está aí no GC. As pessoas que quiserem podem usar, né, ou o telefone, ou o e-mail, ou de repente ir pessoalmente lá, consultar o Paulo Sérgio, esclarecer as dúvidas, né, para que todos se adequem da melhor forma possível, para que todos andem legalmente dentro das normas. E dessa forma todos ganham, né? A coletividade, empresário, todo mundo é beneficiado dentro desse contexto. Com certeza. E o Paulo vai voltar em outras entrevistas, porque esse é um assunto... Hoje nós abordamos a sua parte de consultoria, né? Um pouco, né? Um pouco, porque é muita coisa. O tempo não permite, é muita coisa. Mas em outras oportunidades nós vamos entrar mais nessa questão também ambiental, porque é um assunto muito vasto. E, sem dúvida, ele vai voltar aqui. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão dentro desse assunto, escreva para nós, o endereço está aí, e mande a sua questão, mande a sua sugestão, que nós vamos encaminhar para ele e elaborar uma pauta dentro disso que foi
solicitado. Com certeza. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Paulo. Muito obrigado você também. Tá? E muito obrigado também a você, telespectador e internauta, pela sua audiência, pela sua preferência. Nós voltamos em outro programa Cidade Entrevista aqui, na sua cidade SL. Muito obrigado. Fique com Deus.